A paz do Senhor Jesus, uma excelente noite a todos. Que o Espírito Santo venha nos conduzir no sexto dia, o voto com Ana. Você está perseverante? Está sendo difícil? Para mim está. Para mim está sendo muito difícil. Mas é perseverança. Ana só conseguiu gerar um filho porque ela perseverou. Enquanto Penina recebia as vitórias, Ana perseverava até alcançar uma palavra. Até Ana alcançar uma palavra, Ana teve que perseverar. Consistência naquilo que está fazendo. Não desista, não desista. O que seus olhos não vê não significa que Deus não esteja trabalhando. Deus está trabalhando. Persevere, persevere. Talvez tudo que tenha acontecido de você não alcançar as tuas graças, a graça, a vitória que você tem buscado, talvez é falta de perseverança. Talvez é hoje você tá lá, amanhã você já não tá, depois da manhã você acredita, no outro dia você já não acredita mais. Vigia, mantenha de pé, mesmo que parece que Deus não está fazendo nada, Ele está. Deus está trabalhando. A Bíblia diz que Deus trabalha o tempo todo. Jesus disse, o meu Pai está trabalhando e eu vou trabalhar também. Trabalha, Deus está trabalhando. Fica firme na fé. E qual é o seu nível de fé? A Bíblia dá várias referências sobre a fé. Tem quem teve fé o suficiente para falar para Jesus, olha, eu também sou homem de autoridade, libera uma palavra e o meu servo vai ser curado. Não precisa você perder o seu tempo, é tão precioso, não precisa você vir até o meu lar. Libera uma palavra. Eu também sou homem de autoridade e quando eu libero uma palavra, as coisas acontecem. As coisas são feitas a partir de uma palavra. Reconhecendo que Jesus era do alto. Que Jesus era filho de Deus. Que Jesus era homem de autoridade. Aquele centurião, homem que governava 100, significa que ele tinha a palavra, quando ele liberava a palavra, todos aqueles homens tinham que obedecer. Centurião vem de 100, ele liderava 100 homens. E quando Jesus liberou a palavra, o servo dele foi curado. Tem diversos tipos de referência. A fé de Abraão foi de anos e anos e anos esperando o filho da promessa. E toda vez que Deus liberar uma promessa para você, vai aparecer turbulência no caminho. Ele liberou uma promessa para Abraão e ele ficou anos esperando aquela palavra se cumprir. Porque a turbulência era Sara estéril, que gerou um único filho. Embora a promessa seria ser pai das nações, tanta gente quanto a areia do mar. Teve um filho. Ele teve mais filhos depois, mas filho da promessa foi um. E o filho da promessa gerou 2 filhos. E o filho da promessa também teve uma esposa estéril, que a esposa de Isaac também era estéril. Tiveram 2 filhos. Para completar a grande nação, levou tempo demais. Tempo demais. Você está disposto a esperar o seu milagre? A Bíblia fala também sobre a fé da mulher de 12 anos que estava enferma, que ela tinha uma enfermidade, ela sangrou 12 anos. Às vezes eu penso que o milagre maior foi ela manter viva 12 anos.
Não de ser curado, maravilhoso, mas eu acho que 12 anos viva, sangrando, eu acho que já era um milagre. Mas a fé dela, Deus disse que Jesus disse lá que a fé dela era linda, era grande, que a fé dela tinha curado ela. Mas você já parou para pensar que ela já tinha gastado tudo que tinha? Você já parou para pensar que ela ficou 12 anos fazendo tratamento? Que a Bíblia fala que ela já tinha gastado tudo que tinha, isso significa que ela tinha muito dinheiro e ela ficou 12 anos. E você? Você vai gastar toda a sua saúde? Você vai gastar todo o seu dinheiro querendo fazer com a força do seu próprio braço? Ou você vai primeiro entregar para Cristo? Ela podia ter encurtado o caminho, não precisava ficar 12 anos. Eu sei que ali tem uma história, ali tem um porquê, porque 12 anos era o tempo que ela estava doente, 12 anos era a idade da filha de Jairo. Não, não é de Jairo, não. Ah, não lembro, gente. Só sei que tinha a menina de 12 anos que Jesus estava indo curar. E a mulher interrompeu ali no meio do caminho quando houve esse milagre. Enquanto isso, a menina morreu, né? A menina morreu, Jesus não chegou a tempo, Jesus ressuscitou a menina de 12 anos. Então, esse 12 ali tinha um porquê, mas ela gastou tudo que tinha antes. Não espera você gastar toda a sua força, tua energia. Ah, e tem uma, viu? Jeremias disse que quando ele negava fazer a vontade do Senhor, até os ossos dele doía. Será que a metade das dores que você está sentindo não é desobediência? Não é porque o Senhor está te chamando e você não quer ouvir? Tem que ouvir o Senhor, viu? Por mais que parece simples, faça do jeito dele, não do seu. Seu jeito não se importa. Nega-se a si mesmo, pega a tua cruz e segue o caminho dele. Você sabia que a palavra cristão, quando ela começou, as pessoas começaram a chamar os seguidores de Cristo de cristão, era um deboche, era um bullying. Você sabia disso? Você sabia que a palavra cristão vem de pequenos Cristo ou pequenos Cristos? Porque as pessoas seguiam Jesus, faziam o que Jesus fazia. Então, essa palavra nasceu de quem observou que aqueles apóstolos estavam fazendo o mesmo que Jesus fazia. Então, eles eram o pequeno Cristo, ele era cristão. Sabiam disso? Não, eu achei maravilhoso o dia que eu descobri. Coisa linda, maravilhoso. Deus é muito maravilhoso. Como foi seu dia hoje? Foi como o Senhor planejou? Ou você bagunçou o seu dia todo e teve um dia atribulado? Hoje não, né? Ontem, porque o dia acabou de virar. Meia-noite e uns segundos. Então, não é o dia de hoje, né? Era o dia de ontem. Eu trouxe uma referência aqui no livro de João, no capítulo 12, o primeiro milagre que Jesus fez. No meio da festa faltou vinho. A mãe de Jesus sabia quem podia resolver o problema e foi atrás de Jesus. Quando, olha no capítulo 7, Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Eu ia até escrever esse totalmente, as outras versões, e eu acabei não tendo tempo. Mas tem outras versões que fica legal demais. Mas totalmente para mim já tá ótimo, sabe?
O povo queria vinho, faltou vinho. E Maria sabia que Jesus podia resolver aquilo ali. Mas quando Jesus mandou aqueles homens encherem as talhas, mandou encher de água. A fé começa por aí. Maria sabia quem era Jesus, ela sabia quem ela carregou no ventre, ela teve uma revelação do anjo, ela sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia começar a fazer o milagre dele. Ela sabia que Jesus podia resolver todas as coisas. Ele estava só esperando um momento. Maria sabia. A fé de Maria era intacta. Agora, os homens que foi encher as talhas, eles tinham muita fé. Porque o povo queria vinho e era para encher as talhas de água. Mas é porque a água, eles não foram lá e encheu um copo de água. Eles não foram lá e fizeram encher um e deixou as outras. Não, eles encheram todas e totalmente encheram totalmente. Não encheram mais ou menos, não, encheram totalmente. Quando você for fazer algo para Deus, faça com perfeição. Dê o seu melhor. Ah, mas faça o seu melhor, independente. Se for para fazer na vida de alguém, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Você já ouviu falar daquela história que quando às vezes Deus manda a pessoa abençoar a vida do irmão com uma roupa e Deus mostra qual é a roupa, mas você acabou de comprar aquela roupa, você não quer dar aquela roupa. Aí você vai lá no seu guarda-roupa e pega aquela que você já nem usa mais, que não presta, ou que nunca te serviu, é uma roupa que você ganhou de outra pessoa e tá ali parada e não serve pra nada, aí você vai passar adiante. Você não fez o que Jesus te mandou, não. Se Jesus mandar você doar, se Jesus mandar você fazer, faça perfeito. Porque tudo que você fizer, você tem que fazer pela fé. O que não é pela fé é pecado. O que não for pela fé é pecado. Os homens foram encher as talhas de água. Eles precisavam de vinho, mas eles não fizeram como a vontade. Eles encheram a talha totalmente. Faça bem feito. Eu tô gravando esse vídeo aqui, vai ser só 2 pessoas que vão assistir. Faça bem feito, dê o seu melhor. Peça ao Espírito Santo que capacite. Porque eu não tenho nada para poder passar para um vídeo. Eu não tenho nada. Eu sou só a fonte. A água que jorra é Ele. Eu não acredito, não. Irmãos, Deus pode falar, Deus pode revelar na boca de qualquer um. A Bíblia diz que uma mula falou. Você já ouviu uma mula falar? Uma mula já falou. Um passarinho já me deu a resposta que eu pedia. E um passarinho também já alegrou o coração do meu pastor, porque um canarinho invadiu a igreja no dia que eles estavam fazendo a faxina, e eles filmaram o canarinho e ficaram super felizes com a visita do canarinho. Quando você quer, quando você busca, Deus pode usar qualquer coisa para poder falar. É você que tem que estar moleável. Seus ouvidos espirituais têm que estar limpinhos, seus olhos limpinhos. Deixa o inimigo te contaminar. Mas quando você for fazer, faça o seu melhor. Quando Deus mandar você levar uma coisa para alguém, leva aquilo que Deus mandou você levar. Não tenta substituir, não. De ficar com aquele e pegar o piorzinho. Não faça isso, não. Faça não, tá? Muitas vezes abençoado, não sou eu que estou aqui entregando para você. Eu estou aqui como obediência, fazendo o que o Senhor me pediu, e eu vou colher os meus frutos.
Mas se eu não quiser fazer isso aqui, Deus vai fazer outro e a palavra vai chegar aí no teu ouvido do mesmo jeito. Se você pediu uma palavra e Deus vai falar com você através do meu vídeo e eu não quiser fazer, Deus vai levantar outro para fazer. Deus não tem problema com isso, não. Quando Elias foi ameaçado por Jezabel, e ele começou a dizer: eu não sou melhor do que meus pais, eu peço a morte, porque eu sobrei, sou um só. Deus virou para ele e falou: e eu ainda tenho 7.000 guardado, que não dobrou o joelho para servir Baal. Deus sempre vai ter 7.000 guardados. Você que reclama daquilo que você faz, tem no mínimo umas 500.000 pessoas querendo fazer no seu lugar. Dê o seu melhor, independente na posição que você tiver, no degrau que você tiver. Um dia, e eu estava chorando muito, eu queria muito fazer uma coisa e eu fui cortada daquilo, eu fui tirada, assim, esquecida. Eu queria demais fazer aquilo. Meu Deus do céu, como eu queria continuar fazendo. Era minha alegria fazer aquilo. Eu acho que era presente de Deus para mim. E eu chorava tanto, perguntando: Deus, por quê? Deus, por quê? Por quê? Por quê? Um dia Deus me mostrou em sonho. E eu estava assim, ó, no primeiro degrauzinho. E Deus me mostrou uma escada enorme. E eu lá, eu não estava no primeiro degrau, já tinha passado o primeiro, eu estava no segundo degrau. E Jesus estava lá em cima no degrau, no último degrau. E ele me estendia as mãos. E eu queria tanto, gente, permanecer naquele degrau que eu estava. Eu provavelmente estava muito confortável. Eu não queria nem olhar para cima da escada. E eu olhava para meus pés e meus pés estavam colados naquele degrau. Estava colado. Ali eu entendi que Deus tinha um mundo para me oferecer e eu queria estar ali parada, querendo fazer a mesma coisa, querendo estar na onde Deus ou o homem já tinha me tirado, não importa se seja Deus ou o homem. Às vezes o homem faz, mas todos os caminhos levam para aquilo que Deus descreveu para você. Deus tem meios de consertar as coisas. Tem coisas que é Deus que faz, tem coisa que é o homem, mas quando o homem te fizer algo que não era para ter feito, isso não é um problema para Deus resolver, não. Deus sabe resolver na mais simples coisa. Porque a Bíblia diz que todas, não é uma ou duas, é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você ama ao Senhor? Então não fica preocupado, porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama ao Senhor. Quando eu entendi que Deus tinha uma escada, um mundo para me oferecer, e eu queria o quê? Tá parada naquele lugar com meus pés colados. Quando eu acordei, eu falei: Senhor, arranca essa cola do meu pé, a partir de hoje eu não choro mais. A partir de hoje eu espero no Senhor. A partir de hoje eu me alegro com o inimigo me estreitar. Não vou mais chorar por um degrau que não me pertence. Eu quero é subir a escada que Cristo já preparou para mim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se alegra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Só amam ao Senhor, adorem ao Senhor. E as coisas vão acontecer. E na hora de você precisar de vinho e Deus te oferecer água e mandar você encher a sua talha de água, enche totalmente, porque a talha vai virar vinho. Não se preocupe, a talha vai virar vinho. Não enche só um pouquinho não, porque na hora que virar vinho você vai arrepender. Enche totalmente. E a vitória será tua, mesmo que demore.
É porque Deus está caprichando. Deus está caprichando. Demorando é a gente que pensa que está demorando, porque tudo é no momento do Senhor. Sexto dia, o voto de Ana. Permaneça onde Deus mandou você ficar. Ore, busque, porque filhos não nascem de um dia para o outro. Ele tem que ser gerado. Gere. Tenha um útero frutífero na área que você deseja. Se você está orando por sua vida financeira e você quer comprar no crédito, dividir em cartão, sei lá quantas vezes, você quer fazer... Não, minha filha, tem que colocar em posição. Se você ora por vida financeira, te ajude, né? Te ajude. Como diz uma fala popular aí, me ajuda a te ajudar. Você tem que aprender. Porque José já ensinou, retenha. Se você ganha um salário X e você gasta 2 quantidades do seu salário, é visto que você vai cair num buraco lá na frente. Você busca por direção de Deus, você busca por melhora da vida. Se você ganha 1.000, 100 é de Cristo, né? Você vai plantar, você vai semear. 100 você guarda e viva com 800. Ah, mas se 1.000 não tá dando, 800 vai dar? Ah, vai, você quer melhorar de vida. Pensa no seu eu do futuro, né? Você pensa no seu eu do agora, mas pensa no seu eu do futuro. E, às vezes, a gente tem que semear. É de colheita que se enche a despensa, que se enche a geladeira. Não fala despensa mais, né? Eu tô lá no brejo ainda. Gosto de falar com as minhas filhas que eu falo o português do brejo, de tão caipira que é do brejo. Brejo, gente, é onde plantava arroz. Eu já plantei arroz. Eita glória. Abre, Senhor, a minha madre. Assim como Ana não gerava frutos. Não gerava filho, né, gente? E gerou. É porque eu vou falar frutífero. Assim como Ana não gerava filhos e gerou, dai-me o útero frutífero, que o meu útero espiritual gere filhos para o reino de Deus. O voto de Ana, 21 dias à meia-noite, com referência no Salmo 56. E perdoa os meus atropelos, porque eu estou engateando ainda. E eu vou aprender, porque o Senhor disse que eu vou aprender. E eu creio. Essa é a minha fé. E eu movo por uma palavra. E se você crê nisso, vamos juntos. Ontem, quando eu estava gravando o vídeo, eu falei, se inscreva no canal para a gente crescer junto. Eu errei. Deus tinha colocado no meu coração para falar, é que o canal vai crescer. Porque nós, eu e você, tem que diminuir. O menor dessa terra é o maior no reino de Deus. E eu estou aqui servindo, mesmo que seja uma pessoa que se alimentar dessa palavra, o meu coração se alegra. E eu já tenho recebido muitas respostas. E eu tenho me alegrado no Senhor, porque o Senhor tirou essa daqui da lama. Ele firmou meus pés numa rocha. Muitos aqui sabem da onde Deus me tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei, mas não sei tudo. Quem realmente sabe da onde realmente Deus me tirou é Deus. Porque, por mais que a gente pensa que a gente sabe tudo, a gente ainda não sabe a metade. Eu sei de onde Deus me tirou no mundo físico, mas as coisas pioram muito. Porque o mundo físico não é o verdadeiro. O verdadeiro é o mundo espiritual. E as coisas que acontecem aqui é porque já aconteceu lá no mundo espiritual. Então, se você está descendo escada, só fazendo o que é errado, descendo escada abaixo, no mundo espiritual você não tem noção de como está a sua vida lá.
Sobre as vestes, a noiva tem que estar com vestes branca feita a neve, sem manchas do pecado, para entrar no céu. Mas no mundo espiritual tem 3 tipos de vestimenta. É o que eu entendi, é o que Deus já me revelou. Tem 3 tipos de vestimenta no mundo espiritual, soldado. Você é um soldado de Cristo? Você marcha? Você tem a armadura do Senhor? Você busca a armadura do Senhor? 3 vestes. Uma, a noiva, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Vestes limpa, coração brindado. A segunda vestes, tem a veste da noiva, mas está tudo sujo. Todo sujo, todo rasgado. Não cuidou das vestes. Ganhou uma vestimenta linda de noiva, mas anda se lambrecando com o mundo. Anda se sujando, rasgando. E a terceira vestimenta do mundo espiritual é nenhuma. Está pelado. Tem veste nenhuma. Qual é a sua vestimenta no mundo espiritual? Qual é o que te veste no mundo espiritual? Existe um você aqui, mas existe um você lá. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Eu sei que a gente fala que são corpo, alma e espírito. Não, espírito não é por último, não. Espírito é primeiro. Eu sou um espírito que tem uma alma e habito no corpo. O corpo é o último. O corpo é terra que volta para a terra. O verdadeiro é o espírito vivo. Salmo 56. Hoje está ficando atrasada, as horas voam. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me estreitam continuamente querem ferir-me, e são muito os que atrevidamente me combatem. Em mim vindo há temor. Hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o mortal? Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim, para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam seus passos, como aguardando a hora de me darem cabo à vida. Dá-lhes retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus da tua ira. Contastes os meus passos, quanto sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no livro? Não estão elas escritas no livro? No dia em que eu invocar, baterão em retirada. Os meus inimigos, bem sei isso, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, do Senhor, cuja palavra eu louvo. Deste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu manterei. Ó Deus, render-te-eis ações de graça, pois da morte me livrastes a alma. Sim, livrastes da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus lindo, Deus forte, Deus todo-poderoso. Só o Senhor é Deus. Pai de bondade e de misericórdia, em nome do Senhor Jesus, entra, Pai, em cada lar. Entra, Senhor Jesus, em cada lar, Senhor Jesus, que ouvir essa oração. Pai, só o Senhor pode, só o Senhor nos lava, só o Senhor nos capacita. Pai, sabemos, Senhor Jesus, que não existe pecado, Senhor Jesus. Não existe pecado grande o suficiente para nos afastar de Ti. Grande é o Senhor dos exércitos, aquele que nos lava, independente do tamanho, de onde está,
O Senhor pode nos lavar. Só o Senhor. Entra, Senhor Jesus, em cada lar. Convence, Senhor Jesus, do pecado. Dá o desejo, Senhor Jesus, de render, Senhor Jesus, aos teus pés. De aceitar, Senhor Jesus, que somos pequeno, pequeno como a areia do mar. Não podemos, Senhor Jesus, não podemos, Senhor Jesus, continuar na nossa ignorância. Pai, pedimos, Senhor Jesus, clareza, clareza do Espírito Santo, que o Espírito Santo seja luz, que o Espírito Santo nos dê, Senhor Jesus, sede, Senhor Jesus, sede da tua palavra, fome, Senhor Jesus, fome. A Bíblia disse que este é o pão que nos alimenta. Senhor Jesus, nos dá revelação. Senhor Jesus, que mantenhamos, Senhor Jesus, na tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita cada criança, Senhor Jesus. Cada criança, Senhor, visita, Senhor Jesus, e transforme num soldado de Cristo, daqueles que marcha para Jerusalém, daqueles, Senhor Jesus, que veste, Senhor Jesus, e que seja, Senhor Jesus, da frente, Senhor Jesus, capacitado, Senhor Jesus, porque o Senhor é aquele que pega o pequeno para fazer, Senhor Jesus. É aquele que o Senhor pega o sujo e limpa, porque o Senhor pode todas as coisas. Nada é impossível para o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, assim, Senhor, como o Senhor entrou na minha casa e tirou, dissipou toda a escuridão, todas as trevas, Pai. Entra, Senhor Jesus, na casa da pessoa que ouve essa oração, Senhor Jesus, e tira, Senhor Jesus, todo entulho. Abre os olhos espirituais, Senhor Jesus, e mostra o que é que impede de crescer, Pai. O que tem travado, Senhor Jesus, os caminhos. Limpa, Senhor Jesus. Limpa, Senhor Jesus. Nos capacita a te ouvir. Dai-nos, Senhor Jesus, a revelação. Dai-nos uma palavra, Senhor Jesus. Firma os nossos pés na rocha e nos ensina a ouvir o som da tua voz e nos dá perseverança, Senhor, de esperar o mover do céu. Amém e graças a Deus. Eu creio, Senhor, que o Senhor já fez. Eu creio que o Senhor está fazendo. Pai, aquele que busca, Senhor Jesus, aquele que busca, Senhor, em ti, faça hoje, Senhor Jesus. Faça hoje um milagre. Traz cura, Senhor Jesus. Traz cura física, Senhor Jesus. Cura sentimental, Pai. Traz, Senhor Jesus, a bonância do céu. Abra as comportas do céu sobre a nossa vida. Traz cura, Senhor Jesus. Faz de novo, Pai. O Senhor já fez tantos milagres lindos que conta aqui. A gente sabe que aqui não tem nem 10% do que o Senhor fez. Não tem nem 1% do que o Senhor fez. E tem coisas maravilhosas. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Nos dá, Senhor Jesus, a graça, Senhor Jesus, de ver e viver pela fé. Nos sustenta neste lugar. Amém e graças a Deus. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Senhor Jesus, neste momento. Obrigada, Deus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. O Senhor me surpreende. O Senhor me capacita. O Senhor me renova. E eu só permaneço, Senhor, de pé, porque eu creio que nessa minha fraqueza o Senhor pode me aperfeiçoar. O Senhor me aperfeiçoa é na minha fraqueza, porque quando eu estou forte, eu saio dos propósitos do Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Eu te amo, Pai. Pai, peço perdão, porque eu já quis andar sozinho. Estava me sentindo tão vazio, me perdi do teu caminho. Mas eu estou aqui agora, sei que pode mudar a minha história. Arrependida estou, fui um fraco que se revelou. Sei que o Senhor é o caminho, a entrada e a saída. Muda minha vida,
Quero ouvir o som da tua voz aqui dentro de mim. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Amanhã será o 7º dia. Que o Senhor permaneça com você. Encha sua talha totalmente. Receba essa palavra. Ela não é minha. Ela é do Pai. Receba na minha humildade. Eu lhe entrego. Eu faço o meu melhor, mesmo sabendo que não é perfeito. Eu me dou por inteira. Amém? Graças a Deus. Se você ficou até o fim do vídeo, não é por mim. Tudo que você semeia, multiplica. Tudo que você semeia, aumente, prospera, brota, gera. Talvez o seu milagre que você ainda não conquistou, talvez é porque você retenha aquilo que Deus te entregou. Envie esse vídeo para alguém que você sabe que precisa de ouvir. Envie o vídeo, eu te desafio a enviar esse vídeo para alguém que está totalmente na lama. Eu sei que 90% das pessoas que vão ouvir esse vídeo, eu sei que meu canal é minúsculo, acabei de fazer. Eu sei que a maioria das pessoas que vão ver esse vídeo conhece a minha história e sabe de onde Deus me tirou. Mostra como Deus é poderoso para fazer. Envie esse vídeo para alguém que já desistiu de servir a Cristo, que não se sente capaz. Olha onde é que Deus me colocou. Olha onde é que Deus me tirou. Olha onde é que Deus me colocou. Deus pega o sujo, lava e coloca onde Ele quiser. Eu sei que eu ainda não estou nem 1% da onde Deus vai me levar. Mas da onde Ele me tirou para onde eu estou, eu já me sinto no topo da escada. E eu vivo é pela fé. Amém e graças a Deus. Curte, comenta e compartilha. Se você chegou até aqui, envia esse vídeo para alguém. Obrigada. Que Deus te abençoe. Que Deus ouve o som da sua voz. Inclina os ouvidos e ouve a tua oração. Que ouve o teu clamor e que você gere no mundo espiritual aquilo que você tem batalhado. E você vai receber a tua bênção em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.